Esse é o programa Caso Chocante e agora eu vou recontar o caso de Zudrey, que apesar de tudo o vídeo que eu comentei sobre o caso da Zudrey ficou muito mal contado, eu não consegui nem falar direito, então vamos para a história. Esse caso aconteceu no ano de 2013, 2014, aconteceu lá no México, no ano de 2014. Ana Laura, ela é descendente de japonesa e mexicana. Ela não teve uma infância, aliás, ela não teve um bom relacionamento junto com a sua mãe, tanto que ela e a sua mãe não viviam brigando uma com a outra e não se davam muito bem. E ela namorava com aquele rapaz. Só que essa relação que a Zudrey teve com esse rapaz, parece para ela começou a ficar muito boa, é claro. Apesar que a adolescência, ela foi morar junto com aquele rapaz, ignorando todas as ordens da sua mãe, é claro, e destratando ela, falou que não quer mais ela, não quer mais saber dela. Ela era considerada uma adolescente rebelde, que apesar de tudo é uma coisa que adolescente faz. E Zudrey, depois de morar junto com esse rapaz, ela ficou apenas 3 meses morando junto com ele, como casal de marido e mulher. Só que depois, o namorado da Zudrey resolveu se separar da Zudrey, terminar o namoro com ela, abandonar definitivamente Zudrey, sabendo que não quer mais nada com ela, que quer seguir a vida dele, e manda ela sumir definitivamente da vida do rapaz. Zudrey ficou totalmente arrasada, envergonhada, depois de ter levado um fora do namorado e não ter escutado os conselhos da mãe. E apesar de tudo, ela ficou com vergonha de voltar para casa da sua mãe. Apesar que ela e a sua mãe não se davam muito bem, ela ficou muito envergonhada de voltar para casa. Que no momento ela acabou se encontrando com Letícia Molina Uchoa, que é uma mulher que trabalha numa lavanderia. Junto com ela estava a sua família Molina Uchoa. E no começo, Letícia Molina Uchoa parecia uma pessoa muito boa, assim. Começou como fosse uma amiga de Zudrey. E aí Zudrey começou a trabalhar numa lavanderia junto com a Letícia Molina e a sua família, o seu marido e as suas filhas, é claro, e a sua irmã. No começo, ela parecia que estava se dando muito bem com... Ela estava se dando muito bem com aquela família. E ela até e a Zudrey chamou a Letícia de mamãe, que chamava a Letícia de mamãe, Letícia tratava a Zudrey como filha. Tudo isso para pegar confiança na Zudrey. E essa carinho, amor que a Zudrey recebia da família de Letícia foi muito pouco, que logo ela começou a tratar a Zudrey totalmente mal. O que aconteceu? Obrigava a Zudrey a trabalhar dia e noite numa lavanderia, sem descanso nenhum, e parou de dar comida para Zudrey, e obrigando a Zudrey a trabalhar noite toda, ficar acordado a noite toda, que até batia na Zudrey e tratava ela como se fosse um animal. E apesar de tudo, Zudrey sofreu agressões físicas da Letícia, do seu marido e das suas filhas, tratando ela como se fosse um animal numa lavanderia, e obrigava ela a ficar em cárcere privado. E aí, Zudrey, ela conseguiu pegar 100 pesos que estava na camisa de um cliente, e ela, em sua primeira tentativa de fuga, Zudrey conseguiu sair da lavanderia. Só que o azar dela é que ela acabou sendo perseguida pela Letícia Molina Uchoa.
E Zudri acabou se encontrando com uma amiga. E aí as duas foram pegar um táxi e foram para um local bem distante da lavanderia. Enquanto a Letícia Molina Uchoa persegue Zudri com seu carro, perseguindo o táxi sem que nem percebesse. Aí, quando a Zudri chegou no local combinado, onde o táxi parou no ponto de parada, Zudri se despediu da sua amiga. E aí, logo, quando Zudri estava indo embora, ela dá de cara com a Letícia Molina Uchoa, acusando a Zudri de ladra por ter roubado o dinheiro e obrigando ela a voltar para a lavanderia. Caso contrário, ela ia mandar a Zudri para a delegacia, acusando ela de roubo. Zudri foi obrigada e ela entrou dentro do carro da Letícia Molina Uchoa. Quando chegou na lavanderia, a família de Letícia Molina Uchoa bateram e agrediram Zudri violentamente, tão pior quanto anteriormente, que além do mais, acabou acorrentando Zudri no porão e obrigando ela a trabalhar dia e noite, e ainda mais de tudo, arremessar o ferro na cara de Zudri, machucando totalmente as partes do pescoço, e também quando as feridas, eles arrancaram as cascas da ferida para não cicatrizar, e ainda mais de tudo, ela foi até ficar de jejum, não era obrigada, e foi cortada a comida definitivamente, sem comida nenhum, até ela ficar totalmente desidratada. E aí, quando Zudri, para poder se tratar, para não morrer de fome, ela teve que comer plástico de embalar roupa numa lavanderia, teve que comer plástico de embalar roupa, e logo ela teve que, para ela poder beber, ela teve que beber água do vaso da planta, para ela não morrer de sede, é claro. Teve que beber água de vaso de planta. Aí 2 anos se passaram no dia da fuga. Aliás, antes do dia da fuga, Zudri sempre tentava pedir socorro para alguns clientes, assim. Só que o porão que ela estava sendo trancafiada, era totalmente revestida por madeira maciça, e que ela não podia, e era prova de som. E caso ouvir um barulho de grito de Zudri, a família Uchoa ligava um rádio em um último volume para que os clientes não ouvissem o grito de socorro da Zudri. E eles ficaram ligando o rádio em último volume para não ouvir o grito de socorro da Zudri. E Zudri tentava pedir socorro, mas não adiantava, não conseguia ouvir o barulho de rádio. E ela sofria muito os maus tratos da família, claro. Tanto que todas as noites ela sofreu tanto, ela apanhou bastante. E tão pior que ela ficou totalmente desidratada, é claro. E ela ficou acorrentada, é claro, ficou totalmente acorrentada. E para ela poder escapar, ela conseguiu escapar. Quando ela ficou totalmente desnutrida, assim, desidratada, com a aparência parecendo uma múmia, claro, ela conseguiu se libertar da corrente, soltar definitivamente a corrente da sua cintura, e ela pensou fazer um buraco na parede da lavanderia, mas ela não pôde porque lá avistava o cachorro, é claro. E aí Zudri, ela pegava algumas moedas aqui que tinha na camisa de alguns clientes, ela juntava algumas moedas sem que a família Uchoa percebesse, e pegava uns 100 pesos, e aí ela teve que ir diretamente ao banheiro, e ela teve que abrir a janela do banheiro e pular pela janela do banheiro, usou uma corda e acabou fugindo da lavanderia sem que a família percebesse. E logo, Zudri, totalmente desidratada, desnutrida, ficou andando pela rua procurando algum táxi. E logo, um homem que estava dirigindo um táxi acabou avistando Zudri com a aparência totalmente ruim, assim, maltratada. E aí, ela ficou totalmente inconsciente. Aí o homem, que é bom e generoso,
resolveu ajudar a Zudri. E antes de ela ficar inconsciente, ele resolveu gravar uma imagem no celular, um vídeo de depoimento da Zudri, falando que ela foi maltratada pelo pessoal da lavanderia, pela família Uchoa, dono da uma lavanderia, e que ela ficou 2 anos presa numa lavanderia junto com a família Uchoa. E aí, que ela foi obrigada a comer plástica e teve que beber água do vaso da planta. Quando o taxista gravou o depoimento, levou a Zudri até o hospital, e o pessoal do hospital ficaram horrorizados com o estado de saúde da Zudri, que apesar que o organismo dela ficou totalmente um maltrapilho, e ela ficou com uma aparência de uma idosa de 85 anos, e ela ficou com a aparência de uma idosa de 85, e o pessoal do hospital resolveram interrogar o taxista, e o taxista, para ele não ser acusado, ele resolveu mostrar o vídeo para o pessoal do hospital e também para o delegado de polícia. E a polícia, então, viu o depoimento da Zudri através do vídeo do taxista. E logo, eles resolveram ir diretamente à casa da Letícia Molina Uchoa para prender a família de Letícia por cárcere privado e tráfico de pessoas. E foram declarados 30 anos de cadeia, mas depois foi declarado 140 anos por escravização, por trabalho escravo, claro. E esse caso virou uma repercussão total, que a Zudri, ela se hidratou, é claro, ela acabou se hidratando no hospital. O hospital tratou muito bem a Zudri. Ela ficou muito melhor, claro, ficou bem cuidada. E ela apareceu na televisão. Ela gravou a reportagem assim, sobre o depoimento dela com o pessoal da lavanderia. E ela contou totalmente a história. Viajou para os Estados Unidos também, apareceu na CNN. Que até ela viajou para a Itália para receber a visita do Papa Francisco de Assis, que ele também ficou inconformado com a história da Zudri, que apesar de tudo, a Zudri, ela acabou ficando totalmente 2 anos numa lavanderia, e ela ficou desnutrida, é claro, sem poder ver a luz do dia. Depois desse ocorrido todo, ela foi conviver junto com a sua mãe. Ela voltou para casa da sua mãe, pedindo perdão para ela por não ter escutado a sua mãe. Ela e a sua mãe fizeram as pazes, abraçaram bastante. E ela até deu um depoimento na televisão, avisando ao jovem para não se desentenderem com os pais, porque para não cometerem a mesma loucura assim como ela cometeu, depois de ter se envolvido com um namorado e acabando de se envolver com a família da Letícia Molina Uchoa, depois da separação do namorado. E esse caso da Zudri é muito semelhante ao caso da Lucélia Rodrigues dos Santos, que é a menina que foi torturada pela Silvia Calabrese aqui no Brasil. O caso da Lucélia é muito semelhante ao caso da Lucélia, e também o caso da Silvia Links, que é uma jovem que foi torturada pela Gertrude Baniszewski, eu esqueci o nome daquela mulher, que junto com ela, junto com a Gertrude, também os filhos da Gertrude e os filhos dos vizinhos que torturaram a Silvia Links, e também a irmã de Silvia Links, que foi obrigada a torturar a Silvia pelas ordens da Gertrude. Esse caso é muito semelhante, e também serviu também de inspiração para a obra do episódio chamado A Mesmas Estrelas, do episódio da personagem Flor, que é uma jovem que ficou aprisionada pela patroa num apartamento, e ela ficou 2 anos em cárcere privado. E esse caso foi inspirado no caso da Zudri. Então, pessoal, se você gostou do caso, clique em gostei, comente qual o próximo caso que vocês querem que eu comente, compartilhe com seus amigos e até!